Em abril de 2002, Layne Staley do Alice in Chains foi encontrado morto em um condomínio em Seattle. A causa foi uma overdose acidental de heroína, marcando o fim trágico de sua vida precoce. Mas esse destino não foi surpresa para familiares, amigos ou fãs. Layne lutou contra o vício durante a maior parte de sua vida adulta, algo amplamente divulgado pela mídia. Já nos seus 20 e poucos anos, seu vício se agravou ao ponto de não conseguir mais fazer turnês com o Alice in Chains. Sua morte em 2002 foi triste, mas infelizmente era algo que já se previa há muito tempo. Quando Layne faleceu aos 34 anos, ele já havia conquistado mais do que muitos conseguiriam em toda a vida. Foi considerado a voz da geração X, ao lado de Kurt Cobain, e alcançou grande sucesso com o Alice in Chains. O álbum de estreia Facelift, de 1990, apresentou ao mundo seu som poderoso, com o single Man in the Box, tornando-se instantaneamente um clássico do rock. O álbum Dirt, de 1992, no entanto, tornou a banda um ícone. Canções como Wood, Rooster e Down in a Hole mostraram a acessibilidade da banda, mas com uma forte corrente emocional crua que afetou milhões de ouvintes. Em 1994, o álbum Jar of Flies e o auto-intitulado de 1995 apoiaram essa tendência de angústia não filtrada, acompanhada de riffs pesados ou um êxtase acústica. Mas, devido ao vínculo de Layne, o Alice in Chains foi colocado em pausa. Layne, então, se juntou ao Mad Season, um supergrupo de músicos que enfrentaram lutas semelhantes. Este projeto também foi interrompido por razões óbvias. As coisas ficaram sombrias. Isso levanta uma questão. E se Layne Staley ficar sóbrio? E se ele superasse seu vício e tanto o Alice in Chains quanto o Mad Season poderia continuar? Esse cenário hipotético começa logo após o MTV Unplugged em abril de 1996, no auge do vício em heroína de Layne. Ele decidiu que já era o suficiente e faz tudo ao seu alcance para parar. Vamos direto ao ponto. Após não fazer nenhum show por 2 anos e meio, o Alice in Chains decidiu fazer o MTV Unplugged, em 10 de abril de 1996. Eles não tocavam juntos há tanto tempo que o show tinha tudo para ser um desastre total. Mas pela graça de Deus, a banda conseguiu entregar uma performance verdadeiramente icônica. Apesar do vício crescente de Layne e da intoxicação alimentar de Jerry Cantrell. Esse foi um momento monumental para a banda. O álbum vendeu bem e quase alcançou o topo das paradas da Billboard. Mas aqui as coisas começaram a ficar complicadas. Por mais mágica que fosse a performance, era óbvio que havia algo seriamente errado com Layne. Nessa altura, seu uso de drogas era de conhecimento comum. Especialmente depois que a Rolling Stone colocou Layne na capa de sua revista e o criticou publicamente por seu vício. A vergonha e o constrangimento resultante de seu vício levaram Layne a um ponto de ruptura. Ele precisava desesperadamente de ajuda. Embora ele tenha entrado e saído de clínicas de reabilitação muitas vezes, ele tinha que se esforçar para perseverar. Assim, após a gravação do MTV Unplugged, Layne saiu abruptamente, designado por seu empresário, pegou um avião e se internou em uma das melhores clínicas de tratamento nos Estados Unidos. Seu auto-ódio atingiu níveis de crise, e as drogas já não aliviaram mais a dor. Se ele não fizesse um esforço para ficar limpo, continuaria afundando cada vez mais. Assim, foi tomada uma decisão naquele dia que, em última análise, moldaria o resto de sua vida. Durante os próximos 365 dias, Layne Staley se encontrou em um programa de reabilitação de 1 ano na Califórnia. Aqui, ele teve a chance de aprender a passar pela vida sóbrio novamente, mas também trabalhou os traumas de infância que o levaram ao seu vício em primeiro lugar. Porque sem chegar à causa raiz do problemas, melhorar simplesmente não vai acontecer. Com a ajuda de especialistas em saúde mental e uma rotina regimentada na reabilitação, as coisas finalmente conseguiram melhorar. Obviamente, nem tudo foi um mar de rosas, especialmente quando ele chegou pela primeira vez
Mas agora ele estava em um caminho que não girava em torno da autodestruição. Enquanto estava na reabilitação, os colegas da banda do Alice in Chains o visitavam periodicamente. Mike McCready, John Saunders e Mark Lanegan, companheiros da banda do Mad Season, também o visitaram, pois estavam no mesmo barco que Lane. Então eles o apoiaram muito. Mas foi a namorada de Lane, Demi, que realmente o ajudou a passar por isso. Lane e Demi tinham um amor, e uma ligação que poucos podiam entender. Embora seu relacionamento fosse muito tumultuado, para dizer o mínimo, o amor deles um pelo outro nunca foi distante. Ela era uma pessoa que consistentemente empurrava Lane para continuar lutando. Se seu apoio não fosse inabalável, alcançar a sobriedade teria sido 10 vezes mais difícil. É irônico que, por mais que Demi tenha ajudado Lane a vencer seu vício, foi dito que ela também foi quem o apresentou às drogas pesadas. É seguro dizer que ambos, Lane e Demi, eram seres humanos muito danificados e ambos cometeram erros, mas no fim do dia, eles se importavam profundamente um com o outro. O progresso de Lane na reabilitação teve altos e baixos, mas as coisas eram agora muito melhores do que antes de sua chegada. Ele passou muito tempo escrevendo, seja escrevendo em seu diário pessoal ou letras. Na verdade, foi aqui que ele escreveu várias faixas futuras do Mad Season. Infelizmente, enquanto tudo estava indo relativamente bem, uma tragédia ocorreu em outubro de 1996. Demi Murphy faleceu aos 28 anos de uma overdose de drogas. Esta notícia, de repente, devastou Lane. Sobrecarregado pela depressão, ele se despediu da reabilitação, voou de volta para Seattle e logo depois teve uma recaída. Ele simplesmente não conseguia lidar com as emoções intensas. Ele estava de coração partido. Esta perda o seguiria por muitos anos. Mas uma vez que ele se acalmou um pouco e uma imensa onda de tristeza e descrença começou a se dissipar, ele retornou à reabilitação. Reveses vão acontecer, especialmente após um evento horrível como este. Mas Lane vê que voltar aos maus hábitos não traria Demi de volta. Sua estadia foi então prolongada por mais 6 meses. Jerry Cantrell continuou trabalhando no material enquanto Lane estava fora. As músicas para seu álbum solo de estreia chegaram a tomar forma ao longo de 1996 e 1997, mas, na maior parte, 1997 foi bastante tranquilo. Lane continua a progredir em seu programa e se recupera da perda de Demi. O hiato de Alice in Chains persistiu enquanto o Mad Season tentava continuar sem Lane. Nada concreto aconteceu, mas grandes coisas estavam no horizonte. No final de 1997, Lane completou uma reabilitação. Não foi uma tarefa fácil de livrar do vício, mas sair do outro lado como um novo homem valeu a pena. Houve uma grande reviravolta, mas Lane estava determinado a mudar sua vida. Em novembro de 1997, Lane fez sua primeira aparição pública desde que ficou limpo. Ele foi apresentado ao vivo com o Mad Season no Crocodile Café, em Seattle. A transmissão foi ao delírio. A nova sobriedade de Lane se tornou amplamente divulgada depois que ele deu uma entrevista pessoal à MTV. Seu passado sombrio não o define mais. Isso até que a pressão da mídia comece a causar problemas. O louvor incessante foi lançado a Lane por sua força e coragem em ficar sóbrio. Cada entrevista que ele fez no final de 1997 e na primeira parte de 1998 girava em torno de sua sobriedade. De repente, uma pressão imensa começou a oprimi-lo, pois ele sentiu que agora era parar em um padrão muito mais alto. A edição de janeiro de 1998 da Rolling Stone apresentou Lane na capa, com uma legenda ao lado que dizia "A grande renascença de Lane Staley". Lane não estava preparado para nada disso. Seus desafios pessoais e tribulações agora estavam sujeitos à constante cobertura da imprensa e da mídia. O que deveria ter sido o período mais gratificante de sua vida agora era complicado por dúvidas próprias, ansiedade e pressão constante para se manter saudável e sóbrio. Em 18 de fevereiro de 1998, todo esse acúmulo levou a uma segunda recuperação. Ele passou algumas semanas sozinho em um condomínio em Seattle, usando drogas, mas principalmente pensando muito em Demi, sobre sua arte. Sua mente simplesmente não parava de correr. Lane sabia que essa não era a maneira como ele queria viver. Então, mais uma vez, se reergueu e voltou para a reabilitação no dia seguinte. O Mad Season estava à beira de gravar um novo EP contendo 4 canções que Lane havia escrito anteriormente na reabilitação. Mas esses planos foram agora colocados em espera.
Lane se encontrou mais uma vez em reabilitação no início de março de 1998. Sua estadia anterior lhe ensinou que ele realmente não precisava das drogas. Ele se sentiu muito bem sóbrio e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se criativo novamente. As músicas que ele escreveu na reabilitação para o Mad Season estavam entre as melhores. Então, mais uma vez, Lane fez tudo o que era necessário para melhorar. Apenas a família e os amigos próximos ouviram falar dele nos próximos 6 meses. Enquanto isso, Jerry Cantrell lançou seu álbum solo de estreia, Boggy Depot, em 31 de março de 1998. O álbum foi bem, com os singles Cut You In e My Song, alcançando o top 10 nas paradas de rock convencional. Os outros membros do Alice in Chains, Sean Kinney e Mike Inez, ajudaram a contribuir para o álbum. De volta a Lane, ele imediatamente se sentiu confortável e confiante na reabilitação. Sua chegada inicial em abril de 96 foi brutal, mas agora ele tinha a cabeça no lugar e sabia o que tinha que fazer. Com muito tempo livre, Lane continuou escrevendo músicas com um objetivo em mente: retornar ao Alice in Chains e fazer um álbum documentando os últimos 3 anos de sua vida, o vício, a perda e a recuperação final. Em 5 de setembro de 1998, Lane sai da reabilitação pela última vez. Assim que colocou os pés para fora, respirou fundo. Este foi o primeiro dia de sua nova vida. Pouco antes de retornar à reabilitação no início do ano, o Mad Season estava trabalhando nas 4 canções que Lane havia escrito anteriormente. Então, imediatamente após voltar para Seattle, ele se reuniu com a banda em seu espaço de ensaio. As canções foram gravadas, o tempo de estúdio foi reservado e o EP foi montado ao longo de 3 fins de semana naquele mês. Lane ficou aliviado ao concluir este projeto, pois havia uma grande pressão sobre ele nos últimos 6 meses. Comparado ao álbum Above, de 1995, essas canções estavam em um novo nível. A mixagem e masterização foram concluídas até outubro, e o EP estava programado para ser lançado em janeiro de 1999. Em promoção, o Mad Season embarcou em uma mini turnê pela costa oeste, fazendo 13 shows entre novembro e dezembro. Tendo aprendido com eventos passados, Lane não fez entrevistas durante esse tempo, dedicando-se exclusivamente à música e à música somente. As coisas estavam indo muito bem, mas, infelizmente, Lane teve que enfrentar mais uma tragédia. John Baker Saunders, baixista do Mad Season, sucumbiu à sua dependência de heroína em 15 de janeiro de 1999. De repente, toda a empolgação de lançamento, o melhor lote de faixas evaporou completamente. O EP auto-intitulado do Mad Season foi lançado em 27 de janeiro de 1999. Após algumas discussões, o grupo decidiu que seria melhor encerrar as atividades. O EP em si recebeu ampla aclamação, com muitos críticos elogiando as letras poderosas e os vocais de Lane Staley. Com o Mad Season encerrado por uma razão trágica, Lane queria nada mais do que voltar com o Alice in Chains, tendo passado por tantas coisas nos últimos anos e com muito para expressar. As músicas que ele escreveu enquanto estava na reabilitação trouxeram-lhe um nível de catarse que ele nunca havia sentido antes, então ele necessariamente as trouxe à vida. Um dia, em março de 1999, Lane se uniu a Jerry Cantrell. Eles conversaram um pouco sobre a reformulação e ambos estavam na mesma página. O Alice in Chains estava oficialmente de volta. Durante 1999, a banda foi muito ativa, voltando a fazer shows esporádicos, mas mais importante, trabalhando em seu próximo álbum. Como em Jar of Flies, optamos por gravar o álbum no London Bridge com Toby Wright. Eles já fizeram magia trabalhando com Toby antes, então foi uma decisão fácil e rápida. A atmosfera descontraída do London Bridge também permitiu que a banda trabalhasse confortavelmente no seu ritmo próprio. Enquanto improvisavam no estúdio, a maior parte do álbum foi composta no momento. Algumas músicas selecionadas exigiram mais tempo para serem totalmente desenvolvidas, mas, no geral, foi uma daquelas raras experiências difíceis de capturar, como se as canções específicas saíssem diretamente deles. Ao mesmo tempo que a banda estava gravando, Jerry estava trabalhando em seu segundo álbum solo, então ele trouxe algumas faixas que haviam sido escritas anteriormente para ver como funcionariam com o Alice in Chains. Essas 2 faixas mais tarde foram Born Again e Died, e fizeram parte do lançamento final.
Lane nunca esteve mais investido na criação de um álbum do Alice in Chains. As letras que ele escreveu para essas novas músicas estavam à altura das melhores da banda. Mais de 20 músicas foram gravadas e consideradas para o álbum final. No entanto, somente 12 foram selecionadas. A gravação para o álbum foi concluída em novembro de 1999. Em fevereiro de 2000, a promoção para o novo álbum do Alice in Chains estava todo vapor. A banda começou a dar entrevistas e fazer a imprensa. A essa altura, Lane sentiu-se mais confiante para lidar com a pressão de fazer isso. Em 16 de maio de 2000, o álbum foi lançado oficialmente. Vendeu 150 mil cópias na primeira semana e alcançou a certificação de platina após apenas 3 meses. Mas foi uma recepção crítica que solidificou o quão essencial esse álbum era. Muitas publicações elogiaram a experimentação e o peso emocional. Era um candidato a álbum do ano para inúmeros críticos profissionais. Os fãs compartilharam essa admiração, com muitos considerando o melhor álbum da banda até então. Alice in Chains havia lançado uma obra-prima, um trabalho que explorava a vida e a morte, atingindo o fundo do poço e se reconstruindo. Esse assunto não era novidade para a banda, mas a forma como abordaram esses temas sombrios agora rompeu novos limites. Alice in Chains não saiu imediatamente em turnê, já que Jerry Cantrell estava ocupado gravando seu segundo álbum solo, mas no final de 2000, a banda iniciou uma grande turnê que os manteve ocupados até 2002. Após sair da êxtase do retorno revolucionário do Alice in Chains, Lane decidiu se afastar da música. Ele mudou seu foco para ajudas ativas. Em 2003, Lane iniciou uma fundação sem fins lucrativos chamada Saunders Foundation, em homenagem ao seu amigo falecido, e também para ajudar outras pessoas na mesma situação. Lane esteve lá antes. Ele sabia exatamente como era estar nas garras do vício. A solidão, a confusão, a depressão. Sua paixão se tornou trabalho com viciados individualmente. Ele abriu sua própria instalação de reabilitação, estabelecendo também um programa para tratamento de saúde mental. Lane então se tornou uma espécie de palestrante motivacional, viajando pelos Estados Unidos e contando sua história de recuperação. Nada o trazia mais alegria do que deixar os outros saberem que não estavam sozinhos em suas lutas. Ao longo dos anos 2000, ajudar aqueles que lutavam contra o vício era o principal foco de Lane. No entanto, isso não foi o fim do Alice in Chains. Em 2007, a banda se reuniu para um show exclusivo, para arrecadar dinheiro para as famílias afetadas pelo furacão Dean. Percebendo que a química musical ainda estava muito presente, então decidiu se reformar para um último álbum. Assim, ao longo de 2008, um lote de 11 músicas foi composto. O processo de gravação do álbum foi muito parecido com o anterior, apenas improvisando e criando músicas na hora. As faixas foram gravadas em vários estúdios, mas no final, um álbum conciso e apertado veria a luz do dia. Em 16 de junho de 2009, Alice in Chains lançou seu quinto álbum sem qualquer aviso prévio. Mesmo sem promoção, o álbum alcançou o topo das paradas e vendeu 80 mil cópias na primeira semana. Seu single principal foi um rock muito acessível, sendo o maior sucesso deles desde os anos 90. Os caras estavam de volta, mas não havia intenção de que isso durasse. A turnê que se seguiu ao lançamento do álbum seria a última vez que o Alice in Chains sairia em turnê, apelidada de turnê de despedida final. A banda tocou mais de 70 shows ao longo de 2009 e 2010. O show final de Alice in Chains aconteceu no Madison Square Garden em 8 de dezembro de 2010. Para essa audiência atenta, todos os clássicos foram tocados e a banda estava em plena forma. Realmente a maneira perfeita para uma das melhores bandas dos anos 90 se despedir. Agora voltemos aos dias atuais. Desde sua última turnê em 2011, pouco se ouviu falar de Lane ou dos caras do Alice in Chains. Mike Starr, o baixista original do Alice in Chains, faleceu tragicamente de uma overdose. Um serviço memorial privado foi realizado, ao qual todos os membros da banda compareceram. Lane deu uma entrevista em abril de 2011, expressando sua tristeza sinceramente pelo que aconteceu. Após a trágica perda de Mike Starr, Lane Staley manteve-se discreto por anos,
continuando a trabalhar com viciados e administrando sua clínica de tratamento. Avançando para 2019, Lane ressurgiu publicamente para promover sua próxima autobiografia, intitulada Crawling Back to Start, na qual documentou seus anos mais sombrios usando heroína e o árduo processo de cura. Agora, em 2024, Lane tem 56 anos e ainda reside em Seattle, vivendo uma vida muito normal. Ele guarda os anos em que foi músico famoso muito perto do coração, mas no final das contas, ele teve que se afastar disso. As turnês exaustivas, as drogas e o álcool ao redor, ele simplesmente não conseguia mais lidar. Por mais que tenha memórias queridas de seus tempos com Alice in Chains e Mad Season, ele agora está contente em deixar essas lembranças no passado e viver no presente. No final, Lane Staley escolheu deixar a música para trás e ajudar a reabilitar aqueles que lidam com o vício. Ele tem essa área de trabalho há cerca de 20 anos e não poderia estar mais feliz. Lane superou seus momentos mais sombrios e vividos para contar a história. Agora, ele deve ajudar aqueles que enfrentam a mesma dor, para que eles também possam viver para contar as suas. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado deste cenário hipotético. Na realidade, quem sabe o que realmente teria acontecido se Lane Staley tivesse vencido seu vício? Esta é apenas a minha versão. De qualquer forma, sua morte em 2002 ainda dói, e um talento imenso foi perdido. Descanse em paz, Lane.